Aqui nessa aula, vamos falar sobre os modelos mentais que herdamos dos nossos pais, que são as heranças comportamentais. Desde muito cedo, vamos fazer um espelhamento. Toda criança vê os pais como os grandes super-heróis. A criança pequena não consegue diferenciar o que é saudável do que não é. De qualquer forma, ela buscará imitar os modelos dos pais para se sentirem mais pertencidas, amadas e reconhecidas. Mas não é tão simples assim. Tudo estará baseado nas interpretações daquela criança. Um exemplo: se os pais estão em conflitos na relação deles, brigas, traições, e etc., a criança vai entender que aquela é uma dinâmica normal. Ela vai sendo condicionada nesse tipo de ambiente. O pai é ausente, a mãe lamenta a ausência do pai, sofre com a situação vivida, e através da observação, a criança vai aprendendo que esse é o modelo ideal de relação. Isso pode ser potencializado se a mãe começa a usar frases como todos os homens são assim, todos os homens traem, ou pior, a mãe diz: filha, independente do que os homens façam, por sermos mulheres, temos que aceitar. Então essa criança vai sendo programada para aceitar esse tipo de situação. Aqui nesse exemplo estou falando de mulheres, mas isso independe do sexo, tá? A busca por pertencimento e reconhecimento fará com que a criança desenvolva comportamentos para alcançar a meta emocional. Então, quanto mais traços dos meus pais existirem em mim, logo serei mais amado por eles. Bob Hoffman, um psicoterapeuta da década de 60, muito importante, observou que herdamos certos tipos de comportamento dos nossos pais, mesmo que de forma involuntária, e essa adoção de comportamentos provém desde a infância, onde no processo de desenvolvimento, a criança adquire traços, atitudes e comportamentos negativos dos pais, como uma forma de serem cada vez mais reconhecidas, aceitas e amadas. Então perceba que tudo aprendemos com os nossos pais, seja pela observação ou pela epigenética, que é bastante importante também. Os comportamentos dos pais serão reproduzidos na fase adulta. O tipo de relação dos pais serão ativada quando você estiver num relacionamento amoroso. E provavelmente, como seus pais lidaram com uma possível separação, você vai lidar de forma muito parecida quando passar pela mesma situação, tá? Então existem três principais reações dessa herança comportamental, que são adoção, rebelião e transcendência. A adoção são traços e comportamentos adotados de forma espontânea dos nossos pais, com a intenção de que eles nos amem mais. Por exemplo, uma criança de 2 a 7 anos de idade que presencia o pai chegando todos os dias do trabalho, sendo agressivo, machista, colocando a esposa numa posição de inferioridade. A criança, a fim de ser mais amada pelo pai, ela pode, né, imitar esses comportamentos. Eu conheço um casal, tem um filho de 4 anos, se eu não me engano. Esse garotinho, ele xinga a mãe, ele chama ela de burra, quiçá até bate nela, né? Com quem você acha que ele aprendeu isso? E de quem é a culpa? E como ele vai se comportar nas suas relações amorosas na fase adulta? Tem um palpite? Tudo é aprendido. O comportamento número 2 é a rebelião, agindo de maneira oposta a seus pais, vivenciando um conflito interno. Porém, em algum momento, o comportamento adotado, internalizado, pode vir à tona. O comportamento de rebelião é quando eu me revolto, quando eu vou contra o estilo de vida dos meus pais. Eu faço tudo diferente. Meus pais tiveram uma vida de escassez, de pobreza, então eu me revolto e busco uma vida mais próspera. Mas embora você possa ter êxito nisso, você pode também ficar numa linha limítrofe, né? Sabe aquelas pessoas que quebram a todo momento, né? Falem várias vezes, com a facilidade que consegue dinheiro, com a mesma facilidade perde tudo. Então isso é um padrão de rebelião, por assim dizer, tá? Ou até mesmo mantém um padrão de vida elevado, mas as relações ficam totalmente comprometidas. Viram pessoas sozinhas, distantes da família, obsessiva para o trabalho.
é importante analisar se vale a pena pagar o preço. E o comportamento número 3 é o comportamento da transcendência, quando os traços negativos são ultrapassados, sem conflitos e sentimentos negativos. Passa a viver a sua verdadeira essência, por assim dizer. Aqui é a forma mais saudável de viver, onde eu entendo o que é adoção, o que é rebelião. Passo por essa fase sem conflitos e entendo que eu tenho total capacidade para fazer as minhas escolhas, caminhar em direção à minha autorrealização. Eu desenvolvo o meu verdadeiro eu, por assim dizer. E como eu posso alcançar essa dinâmica saudável? Bob Hoffman escreveu assim: o caminho para eliminar esses traços de amor negativo é o perdão. Perdoar nossos pais, espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente. Nos auto-perdoar também. A solução para alcançar a paz interior. Ou seja, busque perdoar os seus pais. Se perdoar também, saia do julgamento, das críticas. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Até o próximo vídeo.